E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem, na aula de hoje a gente vai falar sobre pontos de acumulação. Se tem um conceito de topologia que a gente vai precisar para definir limites e todas as outras, porque derivada, integral, todos esses conceitos têm a ver com limites, né? Então esse é um conceito importante e que a gente vai ver aqui hoje, tá bom? Então vamos nessa! E aí pessoal, então como eu já falei, hoje a gente vai falar sobre pontos de acumulação. Então vamos para a definição. Dizemos que um ponto A pertencente a R é um ponto de acumulação do conjunto X se para todo epsilon existir um X em X diferente de A contido no intervalo XA menos epsilon, A mais epsilon, certo? Veja que essa definição se parece muito com a definição de ponto de aderência. A única diferença entre essa definição e a definição de ponto de aderência é isso aqui. Deve existir, dado um epsilon positivo, existe um x em x pertencente ao intervalo A menos epsilon, A mais epsilon, e eu estou considerando que esse x é diferente de A. Certo? Então a única diferença de ponto de acumulação para ponto de aderência é que aqui eu exijo que o x tem que ser diferente de A. Claro que todo ponto de acumulação é ponto de aderência, porque se ele satisfaz isso, ele satisfaz o que precisa para ser ponto de aderência e ainda uma condição a mais, certo? A gente vai denotar por x' o conjunto formado por todos os pontos de acumulação de x, tá pessoal? Se A pertencente a x, só quero dar uma enfatizada aqui no que eu vou definir agora, é porque para ser ponto de acumulação, não necessariamente ele tem que estar em x. Assim como para ser ponto de aderência também, o cara não precisa estar em x. Tá? Então, para ser ponto de acumulação, ele não precisa estar em x. Tá? Mas se um ponto em x não for ponto de acumulação de x, então esse ponto A é chamado ponto isolado de x. Certo? Isso significa que existe um epsilon positivo, tal que nesse intervalozinho aqui de A menos epsilon, A mais epsilon, o único cara de x que está aí é o próprio A. Lembra que eu estou considerando que, para definir ponto isolado, que o A está em x. Tá? Então, se isso acontecer, eu digo que o ponto é isolado. Só resumindo, um ponto de x é isolado se ele está em x e não é de acumulação de x. Tá? Quando todos os pontos de x são isolados, eu digo que x é um conjunto discreto. Tá bom? Então, só o exercício, bem, talvez eu não tivesse nem que colocar como exercício, mas é para provar que todo ponto de acumulação de x é ponto aderente a x. A gente vai ver já agora, no exemplo, que nem todo ponto aderente a x é ponto de acumulação. Justamente por aquela coisinha do x ser diferente de A. Tá? Porque todo ponto do conjunto é de aderência. É ponto aderente ao conjunto. Certo? Porque não tem aquela condição de x ser diferente de A. Mas um ponto pode estar no conjunto, e aí ele é de aderência, e não ser de acumulação. Bem, vamos para o exemplo, aí vocês vão ver. Vou considerar aqui no exemplo, vou até já dar espaço para eu já fazer o desenho. Eu vou considerar aqui no exemplo x igual ao intervalo fechado de 0 até 1, união com 3. Eita, que eu... Olha, quem é x aqui? Estou pegando o intervalo fechado de 0 até 1. Vou tentar manter a proporção. Aqui seria o 2. Aqui é o 3, olha. E esse 3 também está em x. Eu uni esse intervalo fechado com o 3. Eu estou dizendo, olha, o 3 ele está no conjunto. Logo, ele é de aderência, né? 3 é ponto de aderência porque ele está no conjunto. Beleza? Só que ele é um ponto isolado. Bem, para provar que ele é isolado, bem, é muito fácil, né? Eu posso pegar epsilon igual a 1, eu posso pegar epsilon igual a até 2 se eu quiser. Né? Eu pego o epsilon aqui, olha, igual a 1,
epsilon igual a 1, que é essa distância, e aí eu vejo que esse intervalo aqui é de 3 menos epsilon, 3 mais epsilon, não se intersecta com o conjunto x, exceto pelo próprio 3. Resumindo, não tem ninguém aqui nesse intervalo dentro de x que seja diferente de 3. Só o 3 está em x e está nesse intervalo. Logo, o 3 é um ponto isolado, beleza? Ele é de aderência porque ele está no conjunto. Veja que a minha teoria de que o nome das coisas tem sentido, né? Veja que realmente, se você olha para o 3, ele está no conjunto, mas ele está isolado dos outros, no português. E, claro, assim, ele não é de acumulação, porque quando você pensar que ele, se você pensar em acumulação, os pontos devem se acumular perto dele, né? Minha teoria até agora está funcionando, daqui a pouco ela pode ser quebrada, tá? E agora é um teorema, pessoal, que caracteriza pontos de acumulação de um conjunto X. Quando eu digo que um teorema caracteriza um tal conceito, é porque, em geral, assim, tipo, tá um conceito. Tal conceito é equivalente a tal coisa, certo? Nesse caso, a gente tem 3 equivalências. Eu vou provar que A é ponto de acumulação de X, se somente se A é aderente a X menos A é aderente a x menos A, e se somente se todo intervalo aberto que contiver A deve conter infinitos pontos de x. Tá? Veja que lá no teorema de ponto de aderência, todo intervalo aberto que contiver A deve conter algum ponto de x. Tá? E aí, lembrando esse teorema 1.2, A é aderente a um conjunto X, se somente se todo intervalo aberto que contiver A contém algum ponto de X. A é aderente ao conjunto X, se somente se todo intervalo aberto que contiver A também contém algum ponto de X. Algum, tá? Então, como é que a gente demonstra isso? Eu vou voltar aos slides, tá, pessoal? Só para a gente lembrar aqui o que é que a gente tem que... Eu vou demonstrar que 1 implica 2, 2 implica 3 e 3 implica 1. Veja, eu vou já falar de 3 implica 1. 3 implica 1 é bem direto. Por quê? Para A ser ponto de acumulação de x, todo intervalo aberto que contém A deve conter algum ponto de x diferente de A. Beleza? Bem, se eu supor que 3 é verdade, todo intervalo aberto que contém A tem infinitos pontos de x. Então, certamente, desses infinitos pontos de x, algum é diferente de A. Então, certamente, todo intervalo aberto que contiver A contém algum ponto de x diferente de A. Então, 3 implica 1 é bem direto. Então, a gente vai provar agora que 1 implica 2, isto é, que se A é ponto de acumulação de x, então A é aderente a x menos A. Tá? Esse aqui é o teorema 1.2, vamos lá para a demonstração. Então, supondo que esse A é ponto de acumulação, né? Supondo que A é ponto de acumulação de x, então todo intervalo aberto que contém A deve conter pontos de x diferente de A. Então, ele contém pontos de x menos A. Veja, então, todo intervalo aberto que contém A contém pontos de x menos A. Então, pelo teorema 1.2, A é aderente a x menos A. Beleza? Porque todo intervalo aberto que contém A tem algum ponto desse conjunto. Então, A é ponto aderente a esse conjunto. Agora eu vou mostrar que 2 implica 3. Eu vou voltar de novo meus slides, tá, pessoal? Só para a gente lembrar aqui. O que é 2? A é aderente a x menos A. O que é 3? Todo intervalo aberto que contém A contém infinitos pontos de x. Todo intervalo aberto que contém A contém infinitos pontos de x. Então, eu vou supor que A é aderente a x menos A e provar que todo intervalo aberto que contém A contém infinitos pontos de x. Vamos lá. Então, suponha agora que A é um ponto de aderência de x menos A. Tá? Então, pelo teorema 1.22, todo intervalo aberto que contiver A deve ter algum elemento, aqui é O,
x0, tá? Algum elemento x0 tem que estar nesse intervalo aberto e esse x0 tem que estar em x e ser diferente de A, tá? Como A é aderente a esse conjunto, todo intervalo aberto que contém A deve conter alguém, todo intervalo aberto que contém A deve conter alguém desse conjunto. Então, dado um I, um conjunto aberto que contém A, existe um x0 que pertence ao intervalo I e esse x0 está nesse conjunto porque é aderente a esse conjunto. Estou repetindo. Tá, eu quero provar que existem infinitos pontos de x menos A em I. Desculpe que existem infinitos pontos de x em I. Tá? Infinitos pontos de x em I. Tá? Então, eu peguei o primeiro que eu chamei de x0. Tá? Esse aqui é um x0. Agora eu vou ter que conseguir um segundo, depois um terceiro, depois e assim vai. Veja, o que foi que eu fiz? Eu tenho A, beleza? Eu tenho A, e eu peguei um intervalo aberto qualquer, I, que contém A, tá? Bem, pelo teorema 1.22, existe um camarada aqui que eu vou chamar de x0, que esse camarada está em x e é diferente de A, ele está em x menos A, beleza? Aí eu quero pegar agora um x1 que também está em x e que seja diferente desse x0, que também está em x menos A, né? E que seja diferente desse x0. Sabe o que eu vou fazer? Não é tão difícil de pensar. Esse argumento é bem conhecido na matemática. Olha, eu vou pegar essa distância aqui, e vou considerar a bola centrada em A de raio módulo de x0 menos A sobre 2. Ou seja, eu estou pegando essa distância aqui de A até x0 e estou dividindo por 2. E aí eu considero a bola centrada em A com esse raio que é a metade da distância de A para x0. Beleza? Isso aqui é a metade da distância de A para x0, né? Então, certamente o x0 não está nesse intervalozinho aqui. Beleza? Nesse epsilon que eu chamei de epsilon 1. Isso aqui eu chamei de epsilon 1. Então, esse intervalozinho aberto aqui contém A e certamente não contém um x0. Mais uma vez, isso aqui é um intervalo aberto que contém A e A é aderente a x menos A. Então, aqui dentro deve existir algum x, que eu vou chamar de x1, que também pertence a x menos A. Certo? Aí eu vou desenhar aqui do lado de novo. E aí eu repito o processo para conseguir um x2. Eu repito o processo para conseguir um x2. Eu tenho aqui o A, eu tenho um intervalozão grande, que é o I, né? Aí eu já tinha um x0, beleza? Peguei a metade da distância, consegui um x1, numa distância que está certamente menos do que a metade da distância para x0, beleza? Aí sabe o que é que eu faço? Considero agora um intervalozinho, olha, com raio metade da distância de A para x1. Ou seja, eu vou considerar aqui, olha, um epsilon 2 igual a metade da distância de x1 para A. E aqui nesse intervalozinho, esse aqui é um intervalozinho aberto que contém A é aderente a x menos A. E novamente deve existir, já tem, eu acho que não tem mais cor para verde, já foi, né? Deve existir aqui, olha, um x2 que está em x menos A, beleza? Que está em x menos A. E aí eu repito o processo, pessoal. Pego um epsilon 3 igual a metade da distância de A para x2 e vou conseguir um x3 que está em x menos A. E olha que, do jeito que eu construí as bolas, né, veja, x1 está numa distância menor do que a metade, está numa distância para A menor do que a metade da distância de A para x0. Certamente x1 é diferente de x0, certamente. Da mesma forma, certamente x2 é diferente de x1, beleza? Porque eu estou considerando sempre intervalos menores, de maneira que dentro desse intervalozinho o x1 não está. Dentro desse intervalozinho o x0 não está. E assim vai. Aí eu pego um x3 dentro de um intervalozinho que o x2 não está. Beleza?
Eu fiz a ideia, pessoal, esse meu desenho não demonstra nada, mas isso aqui é a explicação do que está escrito. Né? Eu já tinha considerado o x0, né? Agora a gente pega y igual a metade da distância de x0 para a, metade da distância de x0 para a, e eu considero o intervalo I1, que é de a menos ε1, a mais ε1. E aí esse intervalo é um intervalo aberto que contém a é aderente a x menos a, então existe um x1 pertencente a I1, que está em x menos a. Como o x0 não está em I1, porque a distância, porque ele não está porque a distância de x0 para A é maior do que o raio desse intervalo I1, que está centrado no A. Beleza? Pelo meu desenho aqui vocês perceberam, tá? Então esse x1 é diferente do x0, e aí eu prossigo repetindo e consigo uma infinidade de pontos xn que estão todos em I e são todos eles distintos. E todos eles estão em x menos a. E é do que eu queria provar, né? Todo intervalo aberto que contém A contém infinitos pontos de x. Era isso que eu queria provar, tá certo? Então essa é a parte do 2 implica 3. O 3 implica 1 eu já tinha falado a demonstração para vocês. Então é bastante simples, eu vou passar, tá bom? Então vamos agora para mais exemplos, tá? Eu caracterizei o conceito de pontos de acumulação. Vamos agora para mais exemplos, tá? Então, se eu considero x um intervalo aberto de A até B, o conjunto dos pontos de acumulação desse conjunto é o intervalo fechado de A até B. Veja que nesse caso coincide com o fecho de x. Nesse caso específico coincide com o fecho de x, tá? Bem, não é difícil de demonstrar que x' é esse conjunto aqui, tá, pessoal? Se vocês pensarem, todo intervalo aberto que contiver qualquer ponto desse fechado, contém infinitos pontos desse aberto, tá? Então basta usar isso para provar que x' é igual a esse fecho, tá bom? Outra coisa. Esse exemplo agora é bastante interessante. Veja, eu vou considerar o conjunto formado por 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, reticências, 1 sobre n com n natural. Beleza? Deixa eu só escrever, né, para vocês. Eu não sei porque que eu não escrevi assim, na verdade. Esse conjunto é o conjunto da forma 1 sobre n com n natural. Beleza? Esse conjunto só tem um ponto de acumulação, que é o zero. Na verdade, vou mudar minha frase. Esse conjunto só admite um ponto de acumulação, que é o zero. Por que eu falei admite e não tem? Porque o zero não está nele. Veja, ele admite um ponto de acumulação que não está nele. Então, nenhum dos pontos dele é ponto de acumulação. Isto é, todos os pontos dele são pontos isolados, logo ele é um conjunto discreto, mas admite o ponto de acumulação que não está nele. Por que eu estou enfatizando isso? É porque os alunos às vezes atrapalham. Quando eu digo que um conjunto é discreto, eles já acham que o conjunto não admite ponto de acumulação. Veja, ele pode admitir pontos de acumulação, desde que esses pontos de acumulação estejam fora dele. Tá? Nesse caso só tem um. Tem outros exemplos que a gente pode construir facilmente com mais de um. Tá? Mas se tiver todos fora dele, ele é um conjunto discreto, porque ele não tem nenhum ponto dele que é ponto de acumulação, tá certo? Então esse exemplo eu acho ele bastante interessante. Se x é finito, então x não admite, né? Não existe ponto de acumulação de um conjunto finito. Se você supor que x admite, não é nem possui, admite um ponto de acumulação, A, então todo intervalo aberto que contém A tem que ter infinitos pontos de x, pelo teorema. Bem, mas o conjunto x é finito, é óbvio que não tem como um intervalo conter infinitos pontos de x, né? Então, x não admite, um conjunto finito não admite pontos de acumulação, tá? E aí, outro exemplo interessante é Z. Z, ele não
não admite também pontos de acumulação, ou seja, o Z', né? Z' é vazio. Veja, não é difícil demonstrar, né? Esse é um dos exemplos de conjunto discreto que a gente pensa realmente que um discreto é assim, mas pode até se atrapalhar com isso, né? Então, o Z é assim, né? Na verdade eu deveria estar botando pontos, mas vocês me entendem, tá? Ok. Então, o Z é assim, claro que nenhum ponto dele é ponto de acumulação. Basta eu considerar, por exemplo, eu mostrar que, sei lá, o menos 2 não é ponto de acumulação de Z. Pegue o intervalo aberto centrado em 2 de raio meio, né? Se eu pego raio meio para qualquer um desses, certamente o intervalo aberto centrado no inteiro de raio meio não vai conter nenhum outro inteiro. Não vou parar para demonstrar isso, tá, pessoal? Nesse caso o desenho é suficiente para mim, tá? É um argumento bastante simples, tá? E se não for inteiro? Porque, veja, eu estou dizendo que o conjunto dos pontos de acumulação de Z é vazio, né? Veja, uma coisa é dizer que os pontos dele são isolados. Tá, então meu argumento com epsilon igual a meio já prova que os pontos dele são isolados. E como é que eu provo que não tem nenhum ponto, que ele não admite ponto de acumulação? Veja, se eu pego um real qualquer, peguei bem no meio, né? Mas assim, pouco importa. Se eu pego um real qualquer, eu vou botar mais para perto de um... Vou botar assim, mais para cá do que para lá, por exemplo. Eu pego um número real qualquer, beleza? Como é que eu provo que ele não é ponto de acumulação? Nesse caso, se ele não está em Z, ele não pode ser chamado de ponto isolado, porque ponto isolado é quem está no conjunto, tá? Então, como é que eu provo que esse ponto não é ponto de acumulação? É só você pensar que esse x está entre dois inteiros, beleza? Aí você pega a epsilon igual a menor distância entre os dois inteiros e divide esse epsilon por 2. Vamos botar delta é a menor distância de x para esses dois inteiros que está entre eles, que ele está entre esses dois inteiros, né? Nesse caso ele está numa distância menor do 1 do que do 2. Pronto, esse cara é delta, né? Pegue epsilon igual a delta sobre 2. O que é que vai acontecer? Eu estou pegando um intervalozinho bem pequenininho aqui, ó, bem pequenininho, e certamente nesse intervalozinho aqui, que contém x, não tem ninguém do conjunto Z. Então a ideia é essa, também bastante simples, eu já repeti várias vezes, desenho não prova, mas assim, a ideia é essa, não quero gastar mais tempo provando isso, tá? E agora, eu acho que é o último exemplo aqui da gente, é que o conjunto dos pontos de acumulação de Q é todo R. Isso é bastante simples de demonstrar também. Tá? Eu vou fazer de novo uma ideia geométrica, eu sei que eu já falei várias vezes e continuo a falar. O desenho não prova nada, tá? Mas aí fica como exercício para vocês escreverem de maneira analítica essa minha ideia geométrica, tá? Veja, como é que eu provo que o conjunto dos pontos de acumulação de Q é todo R? Tá? É todo R. Então eu tenho que provar que dado um x real qualquer, um x, vou botar x, não, vou botar A, um A real qualquer, A é um real qualquer, porque eu tenho que provar que o conjunto dos pontos de acumulação de Q é R. Então, dado um real qualquer e um intervalo aberto que contém A, eu tenho que provar que existe algum racional diferente de A. Porque o A, como é real, ele pode ser racional. Bicho, é simples, né? Veja. Aqui eu estou no intervalo, vamos considerar intervalos dessa forma, né? A mais epsilon, A menos epsilon, A mais epsilon, tá? Porque se é um intervalo aberto que contém A, dentro desse intervalo aberto que contém A vai ter algum intervalo dessa forma, nem que o epsilon seja muito pequeno, né? Beleza. O que acontece é que nesse intervalo aqui, olha, eu vou botar aqui embaixo, nesse intervalo aqui, aberto, de A menos epsilon, A mais epsilon, nesse intervalozinho aqui, existe com certeza absoluta um racional R. Né? Existe nesse intervalozinho de A menos epsilon até A um racional R. Então existe com certeza algum racional R aqui.
Como esse racional R eu estou considerando de A menos epsilon até A aberto, ele é diferente de A. Então, certamente, todo intervalo aberto que contém A contém algum racional diferente de A. Logo, A é ponto de acumulação de Q, né, A um real qualquer. Beleza? Lembre que, mais uma vez, eu estou usando de novo, quando eu falo em Q, velho, por isso que eu disse que Q ser denso em R é uma propriedade importantíssima. Tanto é, toda vez que eu falo em Q aqui, eu estou usando a propriedade que dá R$2 quaisquer diferentes, existe um racional no meio. Tá certo? Que isso equivale a Q ser denso em R. Essa propriedade. Esse teorema é do capítulo 2 do livro do Elon. Tá? Um dos últimos teoremas do capítulo 2 do livro do Elon. E aí o último teorema que a gente vai provar aqui é que todo conjunto infinito limitado de números reais admite algum ponto de acumulação. Veja que eu estou falando admite. Por quê? Por exemplo, aquele conjunto X que é formado por 1 sobre N com N natural, ele admite um ponto, ele é limitado e tem infinitos pontos. Ele admite um ponto de acumulação, que é o zero. Só que não está nele, tá? Então, assim, eu só enfatizo para o admite porque isso não significa que o ponto de acumulação está no conjunto. Tá? Todo conjunto infinito limitado admite algum ponto de acumulação. Tá. E aí eu só quero lembrar para vocês o teorema de Bolzano-Weierstrass, tá? Que diz que toda sequência limitada de números reais possui uma subsequência convergente. Eu estou rindo aqui porque eu digo aos meus alunos que se errar o nome, perde a questão. E aí esse nome é muito fácil de lembrar, né? Não é só uma brincadeira. Vamos lá. Então toda a sequência, vamos lembrar, né? O teorema de Bolzano-Weierstrass é um teorema do capítulo 3 do livro do Elon de sequências. É um dos primeiros teoremas de sequências. Toda sequência limitada de números reais possui uma subsequência convergente, tá? A demonstração do teorema, lembre, vou voltar aqui, o que é que o teorema diz? Todo conjunto infinito limitado admite um ponto de acumulação. A demonstração do teorema é simples, eu nem vou fazer desenhos porque eu acho que nem precisa. Veja, e também eu acho que eu nem conseguiria. Então seja X um conjunto infinito limitado. Bem, se ele é infinito, certamente eu posso extrair dele um subconjunto enumerável infinito. Eu vou denotar ele assim, x1, x2, xn. Veja, eu estou considerando isso aqui um conjunto. Então, estou considerando que todos esses x aí são distintos, tá? O x é infinito. Então, certamente eu posso extrair dele um subconjunto enumerável infinito, tá? Isso também é um teorema do Elon do capítulo 2, tá? Que todo conjunto infinito possui um subconjunto enumerável. Mas isso é simples de pensar, é fácil, né? Bem, que seja. Uma vez que esse conjunto X é limitado, como esse conjunto X é limitado, certamente esse conjunto dele é limitado também. Logo, essa sequência aqui, formada por desses camaradas com esse X aqui, também é uma sequência limitada. E aí, pelo teorema de Bolzano-Weierstrass, ela possui uma subsequência convergente. Então, eu botei o tiozinho aqui justamente porque eu estou considerando xn a subsequência de x tio n que converge. Lembre que essa xn está em x. E lembre também que todos os termos xn são distintos, porque todos os termos x tio n são distintos. Então, xn é uma sequência que está em x e que converge, tá? E todos os termos xn são distintos. Ok. Então, já que ela converge para um número A. Seja A o limite dessa xn. Beleza? O que eu vou provar é que esse A é ponto de acumulação de x. Esse A é ponto de acumulação de x. Bem, o que acontece é o seguinte, né? Todos esses xn são distintos, tá? Então, no máximo, um desses xn é A. Se tiver um deles que é A, você tira ele da sequência, não tem problema. E aí o que acontece é que A... Então, no final de tudo, se eu tiro se um desses xn é A, eu vou ter uma sequência de termos em x menos A convergindo para A. Eu tenho uma sequência de pontos em x menos A convergindo para A. Logo,
por definição, A é ponto aderente a x menos A. A é ponto aderente a x menos A. E pelo teorema, se A é ponto aderente a x menos A, então A é ponto de acumulação de A. É equivalente, né? Porque A aderente a x menos A, se somente se A é ponto de acumulação de x. Eu acho que eu falei A ponto de acumulação de A antes, tá? Desconsidere. Bem, é isso, pessoal. Então, isso é o que eu queria falar para vocês sobre conjunto, sobre pontos de acumulação. Essa é uma definição importante para a gente conseguir definir limite, tá? Tem livros de análise que nem tem um capítulo de topologia, assim como o livro do Elon, e de autores assim bem conhecidos. Não é nada dramático assim não falar de topologia de maneira geral, mas dos que eu vi, no mínimo, ponto de acumulação eles definem, certo? Veja, mesmo que ele não defina, não faça tudo que a gente fez até aqui, a próxima aula vai ser ainda sobre topologia, sobre conjuntos compactos, mesmo que o livro não faça toda essa parte de topologia, mas ponto de acumulação eles definem geralmente, de todos que eu vi, todos definem ponto de acumulação, porque para definir limite a gente vai precisar desse conceito, tá? Quando eu vou fazer o limite com x tendendo para A, na definição de limite, esse A tem que ser ponto de acumulação do domínio da função. Nem é tão difícil de pensar o porquê. Tá certo, pessoal? Então a gente vai ficar por aqui. Próxima aula a gente continua esse capítulo de topologia e a gente vai falar sobre conjuntos compactos, tá? Então, até a próxima.